Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma Nossa Prosa, feita com muito carinho, com muito respeito, com muita alegria para você, para mim, para todos nós. Obrigada pela sua partilha, pela sua presença aqui comigo. Convide mais colegas, convide mais pessoas, vamos semear a prosa por esse mundão. E o canal está crescendo e graças a você, porque está sempre comigo aqui nesse momento de conversa gostosa. E hoje, para começar a nossa prosa, eu vou contar uma historinha de um estudante, mas muito intelectualizado, e ele estava seguindo para a sua faculdade. Ele entrou no metrô e ele viu que tinha uma moça aí por volta dos 30, 35 anos, sentada no banco, e ela estava assim, falando e mexendo a cabeça, e às vezes falava com uma voz raivosa, e todo mundo olhando para ela, né? E ele olhando para ela, e as pessoas olhando para ela, e ninguém sentou perto dela. E aí, chegou no local, no ponto que ele tinha que descer, ele percebeu que a moça também desceu naquele ponto junto com ele. E ela continuava, né, envolvida naquele diálogo interno e com muita raiva. E ele ficou olhando, e ela foi na frente dele e ele foi seguindo. E ele estava indo para a faculdade, lá para a biblioteca. Quando ele percebeu, ele falou, ela entrou no mesmo lugar que ele, entrou na faculdade. Aí aquilo foi um choque. Ele falou, meu Deus, essa pessoa que eu achei que fosse louca está entrando na faculdade junto comigo. Será que ela trabalha aqui, é estudante? Enfim, como pode uma pessoa que fica aí, parece que é louca, conversando sozinha, entrar na faculdade? E quando ele entrou, que ele ia ver para onde que ela tinha se direcionado, ele a perdeu de vista. Ok, e aquilo ficou na cabeça dele, e ele falou assim, meu Deus, eu não quero ficar igual. E ele ele entrou assim no toalete, foi lavar as mãos, e ele sempre pensando, eu não quero ficar igual a essa moça, De repente, quando ele olha para o lado, um moço tá olhando assim para ele, e aí ele se tocou que ele também estava falando sozinho, ele também estava fazendo a mesma coisa que ele não queria fazer, que era ser igual a moça, ele ficava falando sozinho. Por que eu contei essa historinha, gente? Porque isso todos fazemos. As minhas filhas estão assistindo aqui agora, elas podem confirmar. Já foi mais outros tempos, né? Mas eu ficava falando sozinha, eu brigava, e aí ela fala, mãe, o que você está falando? E a gente fica com aquele diálogo, porque a mente ela narra uma história, ela fica o tempo todo falando com a gente. Hoje de manhã eu levantei com uma música na cabeça, e ficou aquela música até que, enfim, eu fiz algumas coisas que eu vou conversar com vocês aqui e que funcionam para a gente dar uma acalmada na nossa mente. Então, esses pensamentos, a mente, ela critica, a mente julga, ela conta histórias, ela fica argumentando toda hora, e percebam, tudo que a gente argumenta fica ali, ela não sai do lugar. Se você está numa música, com a música na cabeça, perceba que você só canta aquele refrão, determinada parte da música. É como se o disco tivesse arranhado. Hoje não existe mais isso, né? Mas assim, é como se o vídeo tivesse pausado e tivesse no mesmo, volta para o mesmo ponto, volta para o mesmo ponto, volta para o mesmo ponto. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, gente, se nós vivermos aprisionados a esses pensamentos circulares, nós deixamos de viver aquilo que importa no nosso presente. Quantas vezes eu passei por lugares
que eu nem vi passando, porque eu estava tão absorta nos meus pensamentos, tão envolvida com os meus pensamentos, com esse discurso circular, e às vezes até falando igual a moça, né, brigando e tal, que eu não percebi as paisagens, eu não percebi de repente o caminho que eu tinha feito. Quantas vezes você, querido proseador, querida proseadora, também não fez isso, não vive isso? Quantas vezes hoje você não viveu isso? Ok, Mércia, mas e daí? Como é que a gente faz? Porque a mente não para. Eu tenho pessoas que falam, é impossível você parar a mente. Tudo bem, ninguém quer parar a mente. O que nós talvez precisemos fazer se nós quisermos avançar um pouquinho e nos libertarmos dessa dependência, dessa escravidão aos pensamentos circulares, a esse diálogo interno que não leva a lugar nenhum? Nós precisamos observar. E aí a primeira coisa que vai ajudar você, proseador e proseadora, a perceber que você tem esses pensamentos. Porque tem gente que é tão envolvido, eu mesma, em algum momento atrás da minha vida, eu não percebia, minha cabeça ficava quente e eu não percebia que eu estava acorrentada, segurando aqueles pensamentos durante o dia inteiro. Passava o dia e eu não via o dia passar, porque eu estava vivendo a realidade da minha mente, eu estava vivendo aquela realidade circular, eu estava vivendo aqueles pensamentos que me angustiavam, que me davam medo, que me deixavam com raiva e me impediam de repente, eu viver aquele momento de uma forma mais saudável, de uma forma mais sadia. Então, primeira coisa, observar. Observe o que está na sua cabeça agora. Você está só comigo aqui, não está pensando em nada? Ou você está pensando que você está com fome? Ou você está pensando que você tem que fazer a tarefa? Ou você está pensando que você tem que pagar uma conta? Ou você está pensando naquela pessoa que de repente tocou o seu coração? O que você está pensando agora? Observe os seus pensamentos. E para ajudar você a observar, tem uma coisa que eu achei muito bacana conversando com alguém, enfim, ou lendo em algum lugar, eu não me lembro, que são tantas coisas. A pessoa falou assim, faça o seguinte, pegue uma caneta, pegue um papel e escreva. Pare um minuto, e escreva o que você está pensando. Nossa, Messi, você está pensando... Nossa, eu tô com medo de fazer isso. Nossa, eu tô com fome. Eu preciso comprar, eu preciso ir ao mercado. Escreva todos os pensamentos que vêm à sua cabeça numa folhinha de papel. E veja o que você escreveu. E veja o que você escreveu. Você vai perceber, querido proseador, querida proseadora, que são pensamentos que não levam a lugar nenhum. Ou ele fica martelando numa mesma coisa, ou ele muda, né? Igual macaco quando pula de galho em galho, ou ele muda. Eu tô pensando que eu tô com fome, de repente eu tô pensando que eu tô com medo, ou de repente eu tô pensando que eu tô com frio, entendeu? Então os pensamentos mudam. Observe. Aí, segundo passo, depois que você pegou e escreveu, leia o que você escreveu. Leia o que você escreveu. E aí você vai dar risada. Ok. Terceiro passo, imagine esse diálogo feito por duas crianças, uma conversando com a outra. Nossa, eu tô com fome. Nossa, que não sei o quê. Imagine. E aí você perceba que aquele diálogo que fica comandando o seu dia, que é um diálogo como se fosse uma criança conversando dentro de você. Então, se você ficar aprisionado a esse diálogo interno, é como se você estivesse sendo comandado por aquelas duas crianças internas conversando. Percebam. Deu um soco no estômago? Pois é. É assim que você quer viver a sua vida, sendo comandado ou sendo direcionado, melhor dizendo, por duas crianças conversando, que está com fome, que está com medo, nossa que feio, nossa que bonito, nossa que não sei o quê. É assim que você quer comandar a sua vida, direcionar a sua vida?
fica a pergunta, tá? Fica a pergunta. E aí, uma outra coisa também boa para a gente separar um pouquinho, deixar o pensamento um pouquinho e fixar mais em quem a gente é. Observar a respiração. Você pode fazer esses 4 momentos juntos. Você para, você pega, você escreve o que você está pensando, tá? Observa aquilo que você escreveu. Imagina 2 crianças conversando e num próximo passo você respira e presta atenção na sua respiração. Quando você muda o foco daqui para outra coisa, e nesse caso eu estou sugerindo a respiração, porque está com a gente o tempo todo, você solta um pouco aqueles pensamentos e aí a sua mente vai acalmando um pouco. Esses são alguns passos que ajudam a gente a dar uma folga para nós mesmos dos nossos pensamentos. Ah, mas eu não consigo. Bom, se você já se coloca nessa postura de que não consegue, não vai conseguir mesmo e tá tudo certo. Agora, se você se colocar numa postura, peraí, eu vou fazer isso, eu vou ver o que dá, e praticar isso, você vai perceber que, ok, a sua mente não fica sem pensamento, mas o intervalo entre os pensamentos vai aumentando. E aí, o pensamento vem e ele não fica parado, ele não fica agarrado, ele vem e vai, ele vem e ele vai. Você vai perceber a fluência de pensamentos na sua mente, na sua cabeça, mas ao mesmo tempo você vai sentir o coração mais aliviado, porque aqueles pensamentos não vão ficar fixados na sua cabeça e não vão te fazer sentir medo, não vão criar ansiedade, enfim, não vão desestruturar a sua vida diária. Meus queridos, essa era a prosa que eu queria ter com vocês hoje. Eu espero que vocês coloquem esses passos em prática e que vocês depois me contem no comentário aqui se isso funcionou para você. Para mim funcionou e funciona, porque é uma prática constante, gente. A mente realmente ela não para, mas a gente pode educar a nossa mente e fazer com que ela seja a nossa aliada, não a nossa inimiga, não a nossa, eu não gosto de falar inimigo, mas que ela nos ajude e não nos atrapalhe na caminhada diária, na nossa caminhada de vida, ok? Muito obrigada pela sua presença aqui comigo hoje e sempre. Partilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Venha fazer parte desse Clube da Prosa. Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigada de coração. Ah, e antes de eu terminar aqui, agora nós temos o ProsaCast. Se você não gosta de ver, mas você gosta de escutar, vai lá no Spotify que tem umas prosinhas lá para você saborear. Um beijo no coração e eu conto com você para a gente aumentar essa corrente aí de reflexão sobre a vida através de conversas, através de prosas gostosas como essa. Um beijo no seu coração.